Esse cara está na luta pela sobrevivência, mas suas próximas vidas não serão tão fáceis, pois essa é a segunda parte da série Death's Game e eu sou F, o ex-peão. Então já se inscreve para crescermos, mas não na humilhação. Então vem comigo e vamos recapitular. Pedro conseguiu sobreviver na última vida no corpo de um assassino treinado, mas a fuga ainda estava sinistra por toda a cidade, pois o chefe da maior organização mandou toda a cidade pra cima dele. E agora ele começa a ficar encurralado, mas nesse corpo ele tinha muita sorte e consegue entrar em um elevador para fugir. O problema é que agora ele estava no terraço de um shopping com vários capangas em volta, e ele só possuía uma moto e uma vontade de cagar, e precisaria usar uma dessas habilidades. Então ele usa a moto para pular do prédio ao lado e consegue sobreviver caindo em uma piscina. E mais uma vez ele consegue fugir sem nada acontecer. Mas sabemos que a vida de Pedro nunca foi fácil. Ele consegue chegar ao lugar marcado com a mulher da sua vida, ou pelo menos a mulher da vida daquele espião, e diz que agora eles poderiam fugir juntos, mas antes ela pergunta onde estava o dinheiro, e ele aponta para um barco no cais, e nesse momento ela dá 37 tiros de aviso nele. Que porra é essa, marreco? E quando a morte aparece, ela diz que da mesma forma que ele fez tudo por causa do dinheiro e da ganância, aquela mulher também estava com ele por causa da mesma coisa. E galera, aqui vemos como a vida imita a arte, porque na vida real é igualzinho. E a morte diz que ele não conseguiria sobreviver enquanto continuar sendo egoísta, porque a vida é muito mais que isso. E ele pede para ir pro próximo corpo, pois precisa pegar o dinheiro que deixou em um compartimento secreto no barco. Então ainda poderia estar por lá. E se você acha que vai ser fácil, está enganado, pois assim que ele acorda, ele está dentro da cadeia sem saber quanto tempo ficaria ali. Andando pelo local, ele percebe que as pessoas não gostavam dele e sentia que estava sendo observado. E o guarda o leva até a sua nova cela porque ele estava no quartinho por ter criado briga. E chegando, todos os seus companheiros estavam com medo porque havia um outro cara que era muito perigoso, que logo chegaria. E aqui que vem o grande plot twist, pois esse cara que todos tinham medo era o Zé da Manga. Ah, Zé da Manga! Quer dizer, o Vitor, que foi preso porque não soube lidar com a vida e deu uma tijolada no Pedro. E na raiva, ele vai pra cima porque sabia que ele era um covarde e só estava tentando fazer um papel de durão pra ninguém brigar com ele. E todos ficam com medo do cara querer revidar. Pedro sai no pátio e o Cristal aparece. E aqui vem a revelação, pois esse cara está na prisão de forma inocente, pois ele é um promissor lutador de MMA, mas estava devendo muito dinheiro, e como forma de pagar, aceitou levar a culpa de um atropelamento de uma jovem. O problema é que ele estava mexendo com pessoas perigosas, e por ser menor, ele ficaria no máximo 3 meses, mas a jovem acabou falecendo, então ele ficou ali por 2 anos, e por isso ele pediu o dobro do valor, mas o advogado diz que se ele fizesse isso, sua vida não seria poupada. Então no final, Pedro só caiu no golpe do golpe. Na cela, ele decide revelar o que Vitor fez, porque todos estavam com medo dele, então geral percebe que aquilo era um personagem e agora Vitor que estava sendo humilhado por seus colegas, mas Pedro fica com pena dele. E agora vai começar o momento de loucuragem, pois eles estavam na carpintaria e um prisioneiro tenta jogar uma serra nele, mas como ele possui a habilidade de todas as vidas, consegue se desviar, e quando percebe, seu colega sai correndo e todos se juntam para acabar com ele, para ter certeza que ele não contaria o porquê foi preso, mas eles não contavam que aquele cara era um lutador profissional e consegue acabar com todos na loucuragem, e seu colega reaparece no final, e para ter um colega de cela assim é melhor nem ser preso. Durante a noite ele está de boa, mas Vitor era covarde e não aceitaria ser humilhado, e começa a afiar uma escova para ir para cima dele, mas ele aparece e percebe que ele só consegue se vingar na covardia, por isso estava preso, e começa a bater nele e a lembrar de tudo que aconteceu para ele estar ali, mas ele não entende como ele sabia de tudo e diz que ele falava com fantasmas. E por sorte, no dia seguinte ele seria solto, então ele conseguiu resolver seus problemas. Na hora de ir embora, o advogado do rico está do lado de fora e entrega o dinheiro que ele pediu para não falar nada, mas ele diz que não contaria nada e não precisava do dinheiro e vai embora, porque ele já tinha outro dinheiro guardado, e ele consegue pegar o que estava escondido
escondido no barco, mas alguém estava o seguindo esse tempo todo. Pedro não consegue dormir por causa de tudo que passou e sempre lembrava da sua mãe. E como estava naquele corpo, precisava ajudar a mãe do lutador e pega metade do dinheiro para ela e a outra metade ele guarda em um armário na estação para buscar em outro momento. E teriam apenas 4 dias. E agora tudo estava indo muito bem. O problema é que ele está andando pela rua quando um cara aparece e dá 36 facadas de leve nele, pois era o pai da jovem que ele supostamente atropelou, mas ele diz que não foi ele e o cara vai embora. E para piorar, seu colega de cela aparece e diz que pagaram para ele terminar o serviço. Então, mais uma vez, ele conseguiu se ferrar só por pensar em dinheiro. A morte diz que agora as coisas ficariam piores, porque ele precisava olhar o todo para perceber que a vida era injusta para todo mundo. E na próxima vida, ele acorda sem conseguir se mexer porque estava no corpo de um jovem mequetrefe e começa a chorar. E se você chegou até aqui e não quer ter a mesma sorte que Pedro, então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque pior que está sempre pode ficar. Agora vamos continuar. Pedro começa a chorar porque não sabia o que fazer e teriam poucos dias para pegar seu dinheiro. E todos começam a olhar e a mãe do mequetrefe fica envergonhada por ele fazer barulho. O problema é que quando chega em casa, vemos que essa mãe não é normal, porque começa a gritar com o boneco e começa a jogar de um lado para o outro como se fosse um boneco. E o pai também fazia. Mas por sorte naquele dia, aparece uma equipe do conselho tutelar por causa de uma denúncia anônima. Mas quando eles estavam verificando o jovem, o pai mostra um cartão e diz que trabalhava também com segurança de jovens. E nisso eles decidem ir embora e na raiva a mãe termina de embonecar o boneco. E essa vida foi a vida mais curta que Pedro teve. E ele não entende porque não recebeu o cristal da memória e a morte diz que ele era jovem demais para ter alguma memória. E ela mostra que ele achava que sua vida era injusta, mas existem pessoas que passaram por coisas piores. Então ele começa a entender que esse tempo todo ele estava sendo egoísta. Ele pede para voltar logo, pois precisava daquele dinheiro. E assim que renasce, sente que algo estava diferente e por sorte ele acordou em frente à estação do metrô e corre para pegar o dinheiro, pois faltavam apenas alguns minutos. E ele consegue pegar a bolsa com R$500 mil, então sua vida estava feita. E no momento que o cristal aparece, ele percebe que era um modelo coreano muito famoso, que tinha muito dinheiro. Então dessa vez sua vida seria mais fácil. Mas a morte diz que nessa vida ele sentiria uma dor que nunca sentiu. No jornal, ele vê todas as notícias e tudo que ele viveu nas outras vidas virou notícia, ou no caso, todas as mortes nas outras vidas. E seu amigo liga falando que teria uma festa muito importante e um cara muito rico estaria, e seria a oportunidade de virar modelo de uma das maiores empresas da Coreia. Ele vai até o local e começa a beber, mas aquele corpo não estava acostumado. E quando o anfitrião aparece, por acaso era o dono da empresa que ele queria trabalhar desde o começo, e ele assumiu a presidência, pois o outro irmão acabou falecendo no acidente de avião. Suspeito. Pedro bebe muito e acorda em casa com ressaca, e seu irmão o chama para trabalhar, pois eles possuíam uma lanchonete na cidade e no período vago ele era atendente. E tudo estava normal, até que Jisoo aparece na loja, e ele percebe que ela aparecia todos os dias e essa seria sua oportunidade de se aproximar dela mais uma vez, até porque agora ele estava no corpo de um coreano tatuado com cara de bandido. Ele começa a pesquisar para saber como estava a vida dela, e percebe que sua carreira como escritora estava dando certo. E aquele envelope que ela entregou no último dia que eles se viram, na verdade era o prêmio de escritora. E o cara que a levou em casa era na verdade seu irmão. Mas ele não percebeu porque estava se sentindo frustrado. E aqui aprendemos uma coisa: essa coisa de chifre não existe. É só coisa que colocam na sua cabeça. Pedro começa a lembrar de tudo que passaram juntos e que ela prometeu estar sempre ao lado dele e percebe que realmente fez muita besteira. E antes de falecer, ele havia feito uma caneta personalizada para quando ela vencesse o concurso. E nisso, ele pega um livro dela e diz que era um fã e queria um autógrafo. E ela estava usando aquela caneta, pois sua mãe entregou no enterro. E os dois começam a conversar e ele diz que tinha uma ideia de uma história e os dois passam um dia conversando. Então estava dando certo. E galera, aqui a série foi de ação para romance, mas relaxe que tudo que está bom sempre pode piorar.
Começa a chover e ele entrega seu guarda-chuva para ser cavaleiro e começa a fechar a loja, mas tem uma sensação esquisita e passa um carro dos bombeiros, pois teve um acidente, e chegando no local havia um guarda-chuva vermelho igual a dele, mas era de outra pessoa e Jisoo estava observando tudo e nunca ele ficou tão feliz de estar errado. Ela não entende porque ele ficou tão nervoso e ele diz que pensou ter perdido uma pessoa querida, e Jisoo começa a lembrar que já passou por isso há pouco tempo, e no dia seguinte ela vai visitar o túmulo dele e mais uma vez ele percebe como foi egoísta esse tempo todo, e para piorar sua mãe aparece, mas ele não pode falar nada, porque a morte não deixaria ele se revelar tão fácil. Agora é o momento de fazer tudo diferente, e aquele dinheiro ele deixa na casa da sua mãe e diz que Pedro, antes de falecer, havia investido em Bitcoin, então ela poderia ter uma vida boa, e agora ele poderia continuar vivendo e aos poucos se aproximando de Jisoo. E os dois começam a conversar, mas ela sente que o conhecia de algum lugar, e diz que teve um namorado que sempre teve muito orgulho, pois mesmo dando tudo errado para ele, ele sempre lutava. E um certo dia, ela estava no restaurante com seus amigos de trabalho e ele era garçom no local, e mesmo assim ela não teve vergonha de o apresentar para seus colegas. Nesse tempo, Pedro estava contando as vidas que ele passou, mas ela achava que era apenas uma história para o livro que ele queria escrever. Mas ele revela que aquilo não era apenas uma história e ela percebe que aquele era o Pedro. E agora eles poderiam viver juntos, mas como a vida é uma brincadeira, um Corvette amarelo aparece e passa por cima deles. E por acaso era o dono da empresa que estava bêbado. E mais uma vez atropelou algumas pessoas. E aqui vem a grande revelação, pois o jovem que estava na prisão estava cumprindo a pena porque ele já tinha feito isso outras vezes, e termina com ele acabando com os dois, pois não poderia deixar provas, e dessa vez ele perdeu a pessoa que mais amou. Então se quiser ver como esse dorama vai de terror para romance e volta na ação, então deixa o like e se inscreve para a próxima parte, porque agora ele vai voltar pior do que o John Wick, então deixa um comentário para engajar. Agora vou nessa. Obrigado a todos e fui!